Caso não me conheça, eu sou a Isabela e hoje eu vim trazer um vídeo que eu acho que é bem legal de trazer, porque eu já vi algumas pessoas fazendo, mas não específico para o nicho da literatura, que é dicas para quem quer começar a criar conteúdo literário. E eu juro pra vocês que eu não vou trazer o estilo de vídeo de tem uma boa iluminação, tem um bom áudio, porque eu acho que isso é o básico quando tá começando a criar conteúdo na internet e que eu espero que pelo menos tenha um pouquinho de noção sobre isso. Mas vou trazer algumas dicas, eu anotei elas no meu caderninho pra vocês verem como eu me importo com vocês. E eu acho que de fato é algo que as pessoas deveriam saber, porque eu já conheci pessoas que falam eu queria tanto gravar conteúdo pra internet, falando de livros, mas não sei como. E eu fico, filho, não, comece a gravar. Mas eu sei que não é fácil pra todo mundo, que algumas pessoas são mais tímidas, e eu sinto que eu tenho bastante coisa pra agregar, porque eu sou uma pessoa tímida. Primeira dica, deixe sua garrafinha de água perto, a minha tá longe. Primeiro passo pra vocês é que, como eu falei, eu sempre vejo pessoas que falam que tem vontade de criar, mas não sabe como, ou às vezes não tem coragem, ficam com medo de serem julgadas. Só que assim, gente, as pessoas vão te julgar, não importa o que tu faça. Literalmente, não importa o que tu faça na tua vida, tu vai ser julgado. Tem gente que se tu decidir fazer um curso X ao invés de Y na faculdade, vai te julgar por isso. Se tu for fazer faculdade, vão te julgar. Se tu não for fazer, vão te julgar. Se tu decidir trabalhar com tal coisa, em tal empresa, vão te julgar. O jeito que tu se veste, o jeito que tu age, o jeito que tu fala, tudo é passível de julgamento. E daí tu vai se importar com isso? Só uma pergunta assim. Porque, de verdade, eu não entendo o porquê que tu ia se importar e deixar de fazer algo que tu quer. Aí vai passar o tempo e tu vai ficar, nossa, eu deveria ter começado a gravar conteúdo. Agora tá muito tarde pra fazer isso. Então, assim, aceita o fato de que as pessoas vão te julgar. Não importa o que tu faça e, tipo, seja feliz e comece a gravar conteúdo. Agora, focando um pouquinho mais na parte de literatura, é que não se prenda a quantos livros tu lê. Então, eu pensava, eu vou começar a falar de livros quando eu passar a ler X números de livros ao mês, ao ano. E, gente, isso é tão besta. Porque pra tu falar de livros na internet, não preenche um formulário falando quantos livros tu lê, quais que tu gosta, sabe? Não faz diferença. O que importa é, tipo, tu ler e tu comentar com as pessoas sobre. Eu sei que pode parecer um pouco hipócrita eu falar isso tendo uma estante gigantesca atrás de mim, mas eu juro que é pela estética. O importante é tu comentar sobre o livro e gostar de fazer isso. Faça o seu Media Kit. Caso não saiba, o Media Kit é basicamente o currículo das blogueiras. É o teu portfólio online. Não acho que seja tão bem portfólio, acho que é um pouquinho mais específico, mas é um documento que tu vai criar. Eu faço o meu no Canva todo ano. E lá vai ter o nicho que tu trabalha, tu vai se apresentar, tu vai mostrar teus números nas redes sociais. Então, olha, esse é o número de visualizações que eu tive de tal a tal período. Eu gosto de fazer a cada 3 meses. Então, a cada 3 meses, eu não crio um design novo, eu faço pelo Canva gratuito, mas eu atualizo. Então, eu pego, porcentagem de mulheres que me assistem, porcentagem da pessoas de 18 a 24 anos que me assistem, nessa rede social, na outra, e na outra. Aí tu bota as redes sociais que tu trabalha. Eu acho importante ter, porque é teu currículo de blogueira. Então, se tu quiser fechar publicidade com a marca, tu quiser ir atrás, tu manda ele para anexo. Não tem um número específico de, quando tu tiver tantos seguidores tu pode fazer. Eu recomendo tu fazer desde o início, até. Não é pra ganhar a cadeira da mana. Eu sei que muitas vezes a gente acaba se prendendo a ler muitos livros, pra gravar conteúdo, pra fazer, tipo, resenhas, falar de leituras, opinião sobre... Que é a mesma coisa que resenha, né? Mas tudo bem, me enrolei. Só que, gente, existem outros tipos de conteúdo que tu pode fazer que não envolva só ler muitos livros. Por exemplo, resumir a história inteira de um livro. Demora bastante pra editar e pra gravar? Sim. É trabalhoso? Muito. Mas é um tipo de conteúdo. Ou, vou ler esse livro que é o favorito de tal pessoa. Fazer alguns desafios, sabe? Consigo mesmo ir gravar e postar. Pegar uma trend que é de um outro nicho e adaptar. Isso rola bastante no TikTok. Sinto que às vezes no conteúdo literário a gente fica muito na caixinha de fazer as mesmas coisas ao invés de inovar. Mas também, se a gente fica sempre no mesmo, a gente vai ficar pra trás na internet. E não dá. Não se prenda só em publi literária. Isso é algo que eu queria que tivesse me dito um pouquinho antes. Mas quando a gente grava sobre livros, parece que o mercado publicitário ele é um pouquinho menor
pra gente. Porque quando a gente pensa, o que a gente pode fazer de publicidade? Às vezes é coisa com editor de livros, às vezes é, sei lá, papelaria. Talvez quando sai adaptação de um livro ou de filme e deu. Isso é muito restrito, tu tem que confiar no teu potencial. Se pensar pra vocês, eu sinto que no mercado publicitário, assim, na questão de editoras, eu acho um pouco mais difícil de fechar, porque normalmente eles abrem as parcerias no início do ano, aí tu tem que se inscrever, tu concorre com várias pessoas. E embora seja muito interessante participar, eu já fui parceira da Galera Record e foi muito legal, tipo, receber os livros em casa, sair com os lançamentos, vários livros eu gostei. Normalmente é no início do ano e não é garantia que tu entre, sabe? Então assim, mantenha o leque mais aberto, é muito legal, é muito importante a gente ser parceiro de editoras, mas não é só isso que existe. Eu vou ser bem séria pra vocês, as minhas últimas publicidades nem foram com livros, foram com mercado da beleza, então, principalmente de cabelo. E daí, na hora que eu faço o roteiro, eu associo isso com algo literário. Não é só porque tá fazendo coisa literária que tu só pode fazer publicidade de coisa literária, ou só porque tá da área da beleza, só fazer coisas do nicho da beleza. Dá pra te unir esses dois mundos, tu tem que acreditar no teu potencial. Com relação a isso, fazer as parcerias com editoras, que é muito importante, normalmente abre nos 3 primeiros meses do ano, então provavelmente agora em abril a maioria já fechou, mas fica atento, porque isso é muito importante, é muito legal tu receber livros, tu se sente reconhecido. E também tem algumas agências online de publicidade, que eu não sei vocês, mas quando aparece algum TikToker, assim, um influenciador que bombou muito, ele fala sobre a agência dele, e a gente tá começando, que é subterrâneas na produção de conteúdo. A gente não tem. Normalmente é a gente que faz tudo e ok, vida que segue. Mas tem 2 agências online que tu pode se inscrever, que eu tô inscrita e que eu consigo minhas publicidades por lá. A primeira é a Squid, ou Wake Creators. Eu não sei porque era um nome, passou pra outro. Enfim, vou deixar linkado aqui embaixo. E a Miss. Essas 2 plataformas são as que eu uso pra conseguir publicidade. Então, as marcas falam, estamos procurando influenciadores pra falar sobre tal produto. Ele tem uma descrição ali e tu vai lá e te inscreve. Normalmente elas fazem pelo formato UGC, as que eu me inscrevi pelo menos. E o UGC não tem aprovação de roteiro, então tu faz, posta, manda o link pra marca, aí está até 60, 90 dias, dependendo do contrato, eles te pagam o valor. Para de rir na cadeira! Vem cá, tá aparecendo no vídeo agora. Foi 2 achados, assim, que eu tive na internet. Pouca gente fala sobre a Miss, eu só descobri porque minha amiga me contou. E tem bastante oportunidades lá na Miss, tipo, até mais do que na Squid. Eu acho que as minhas dicas a princípio são essas. Não sei se tem muita coisa assim. Esqueci. Se é tu que edita o teu conteúdo e tu usa o CapCut, considere pegar o CapCut Pro. Gente, a minha vida mudou depois do CapCut Pro. Eu achava que era um gasto desnecessário. Só que como eu passei a produzir conteúdo bem certinho, assim, editar, eu percebi que tava fazendo falta algumas das funcionalidades. Porque quando eu comecei a usar o CapCut era quase tudo gratuito. E daí depois começaram a cobrar. O que é um absurdo. Mas já que eu não posso fazer nada com relação a isso, eu paguei o Pro. Que foi uma facada. E foi uma facada uma vez só, porque eu não pude parcelar o valor. Eu fiquei bem triste. Mas tem rendido muito, assim. Tipo, absurdamente deixa a minha produção de conteúdo melhor. Eu tenho muito mais opção de coisas que editar. E até a qualidade dos vídeos. Eu não conseguia, tipo, salvar com 1800 de qualidade, sabe? Era só 720, que não é muito bom. Tipo, até no TikTok acho que vai, mas pro YouTube é horrível. Eu sei que não é um valor, tipo, ok, que todo mundo vai querer pagar logo de início, mas se tu tá vendo que tá dando retorno pra ti, seja financeiro, seja tipo de felicidade, dá uma chance. Vale muito a pena. Eu estou amando. A princípio são esses, eu vou deixar linkado aqui embaixo, tipo, alguns vídeos sobre Media Kit que eu vi, as agências de publicidade online, porque, gente, o mercado de livros, assim, conteúdos literários, eu acho que a gente deveria produzir mais conteúdos sobre, conheço tanta gente que lê, que quer falar sobre livros na internet, mas tem vergonha. Assim, gente, tem vergonha do quê? Tu basicamente cresce na internet com um estereótipo de inteligente. Essa é a vantagem. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foram dicas, assim, mais técnicas, mas são coisas que quando eu comecei a gravar conteúdo eu senti falta e eu demorei pra descobrir, porque eu tive que descobrir por conta própria, ao acaso, e eu não quero que mais gente passe por isso. É isso, gente. Um beijo. Tchau!